Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Go3DX. E aí, Gabi? Isso aí. Massa, né? Mais um dia aqui de live. Vamos lá. Bom, a Go3DX aqui, essa live, a gente fala, ela é focada, né, na engenharia industrial. Nós falamos com base na plataforma 3D Experience, né? Ou seja, diversos apps aí que a gente está utilizando para mostrar as funções, né? O que a gente usa, como que a gente pode usar e algumas dicas que você pode usar no dia a dia do seu trabalho, né, Gabriela? Essa é a proposta da Go3DX, é justamente ensinar, né, a base tecnológica para que os profissionais na engenharia industrial utilizem as ferramentas digitais, que é o que faz alavancar a carreira. Né? Um profissional hoje que não domina as ferramentas digitais, seguramente não está seguindo o jogo, né? Não está seguindo com a evolução dos trabalhos, enfim, das propostas das empresas. Né? Exatamente. E um profissional que domina essas ferramentas, modelamento, parte de pré-análise e tudo mais, realidade virtual, pô, as empresas caem de monte, né, em cima, né, Gabi? Sim, é uma dor, né, na verdade, né? Sempre das empresas. Passa ano e sempre é uma necessidade, né? Pode ser esse ano passado, próximo ano, sempre vai ser uma necessidade. As ferramentas digitais, elas estão evoluindo, cada vez mais entregando soluções digitais melhores, né? Então, nós, como profissionais, temos que estar sempre antenados também e evoluindo junto. Exatamente. Para conseguir mexer, né, com essas ferramentas e entregar cada vez mais produtos, né, trabalhos mais rápidos, com uma qualidade melhor e com um custo de desenvolvimento, né, mais baixo. Esse é o rito das empresas, né? Exatamente. Mais por menos. Para se manter competitiva, senão não consegue. E aí o papo de hoje, ele tá focado aqui dentro da plataforma 3D Experience, né? Dentro e aí o módulo específico, o Ice and Surf. Assim, em um dos nossos eventos, teve um participante que estava em dúvida, né? Falou assim, mas esse aí não é o V6? Então é até bom a gente deixar claro hoje, né? Olha só, a Dassault Systems, ao longo dos anos, desenvolveu e adquiriu vários apps vários softwares que trazem bastante solução, né? E são muito conhecidos mundialmente. E muitas empresas, principalmente as multinacionais, elas utilizam esses recursos justamente porque a Gabriela falou, desenvolver mais rápido, melhor, com mais assertividade, redução de custo e tudo mais. E aí, de uns anos para cá, o que a Dassault fez? Ela teve uma puta de uma sacada. Ela falou assim, eu vou integrar tudo. Eu tenho muitos produtos bons separados, né? Então, CATIA V5, Delmia, Wyzen, enfim. Muita coisa boa separada. Só que o que acelera muito o desenvolvimento das empresas e baixa de custo é justamente a comunicação. Se você não tem uma comunicação boa, você tem algum problema, né? Com desenvolver, enfim. Se você melhora a comunicação, a interação entre os apps, se você reduz o tempo de resposta, isso é grana. Você desenvolve mais rápido, você reduz tempo, entendeu? Então foi isso que ela fez. Ela desenvolveu a 3D Experience e está colocando todos os apps lá dentro. E o Ice and Surf e o CATIA V5 são esses. Então, quando a gente fala assim, CATIA V6, ele é o CATIA V5 melhorado dentro da plataforma. Então, quando você olha você está vendo minha tela aqui agora, quando você olha esse ambiente aqui, ele não é o CATIA V6, ele é a 3D Experience. Então, tanto é que quando você clica aqui no Compass, aqui que você abre aqui os aplicativos, né? Os softwares, tem muito software. Então, não só tem o CATIA aqui dentro, né? Como a gente está vendo aqui, a gente tem 3D Paint, tá vendo? A gente tem dashboard, a gente tem gerenciamento, a gente tem compósitos, a parte de alisamento, superfície, elétrica. Então, é a 3D Experience, ele é uma plataforma. Então, erroneamente você falar assim, é o V6? Não é, tá? Então, só que aí tem uma outra sacada. O que é a Dassault fez? Se você olhar aqui em cima na minha tela, aqui em cima, Ice and Shape Design. Né? CATIA, Ice and Shape Design. Então, o que ela fez? Este módulo, inclusive, ele é o módulo de Icing,
dentro da 3D Experience. Então, tem um módulo de CATIA dentro da 3D Experience? Tem, né? Se a gente mudar aqui, a gente vai ver. Esse aqui, ó, por exemplo, no de cá, eu posso vir aqui e no meus, opa, aqui, Part Design. Esse módulo do Part Design é o módulo do CATIA V5, que agora é V6, entendeu? Então ele está abrindo aqui, ele vai pensar aqui, ele vai abrir os módulos, certo? Mas, como a gente vai falar hoje de Aysen Shape Design, então a gente vai falar basicamente dos comandos de Aysen, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, a Dassault, ela agregou tudo que era bom do Aysen e tudo que era bom do V5. Então, você vai perceber que aqui dentro ele tem muitos comandos que são do CATIA V5. Olha só, esse é o módulo de Aysen. Só que perceba que aqui eu tenho a parte de control points. Olha só, a parte de matching, ou seja, que eu consigo controlar o match entre as superfícies. Eu consigo dar o refletir, né? Deixar ela plana. Olha só, eu consigo. Olha, esse comando aqui é de quem? Lá do V5, que agora está no V6. O Join. E ele está dentro do módulo do Generative. A gente conta esse comando no Generative Shape Design lá no V5 e que também está no V6. E olha onde ele está. Ele está dentro do app Aysen Surf. Entendeu? Então o que ela fez? Ela unificou, cara. Ela pegou as melhores de todas as ferramentas e foi reorganizando. Sim. Então vamos nessa. Então assim, voltando aqui, né? Então hoje, o que a gente vai fazer? Então a gente vai falar um pouco sobre superfície, tá? Alguns comandos. E aí, problemas, vários problemas assim no trabalho do dia a dia. E aí essa é uma das sacadas que a gente vai dar hoje aqui. É o seguinte. Às vezes você tem um trabalho para entregar e aí você pega esse trabalho e fala assim, não, olha só, o que a gente vai fazer hoje aqui? Olha só, Gabi, interessante isso aqui. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer esse cantinho aqui. Só esse cantinho aqui. E esse também, se der tempo. Esses 2 fillets. Só que esse cara aqui, se ele não tiver bom, aí é que tá o perigo. Porque você fala assim, não, eu só vou fazer... vou construir 2 blends ali e tal, vou passar uma... Né? Deixa a tangente, a superfície. Vou pegar... e aí você se depara com um problema maior. Uma coisa importante se eu vou dar matching dessa superfície com essa, ou melhor, é o contrário, né? Da menor para maior. Se eu venho dar um matching desta superfície aqui para de cá, se esses control points estiverem bons, né? Eu vou até clicar aqui, ó. Vou vir aqui e vou ativar eles. Tá vendo? Se eles estiverem organizadinhos, bons, beleza. Se esse aqui, que eu estou levando, porque quando eu dou matching dessa superfície para de cá, o que eu estou dizendo? Aysen, eu quero que você alinhe os control points. Aí eu vou setar, né? G0, G1, G2, G3. E aí a gente vai ter uma live falando especificamente sobre esses parâmetros. E aí se eu falo assim, eu quero G1, G2, posição e tangência. Se as superfícies de cá, se essa superfície aqui, com esses control points aqui, se não tiverem boas, tiver zoado, e aí a gente vai falar também sobre Bezier e NURBS, quem é o que, né? Fica tudo zoado. Então você não consegue fazer um match, você não consegue fazer um alinhamento e tudo mais. Então você não consegue fazer uma boa passagem, né? E aí é que mora o perigo. Porque se eu falo assim, eu vou levar, sei lá, 20 minutos para fazer isso aqui, e o de cá tiver ruim, de cá tiver ruim, de cá tiver ruim, de cá tiver ruim, você tem que mexer nas outras superfícies para poder deixar elas arrumadas para que você consiga ter boas passagens, entendeu? Então esse é o perigo. E aí que faz, quando a gente fala assim de superfície com qualidade, né? Quando a gente fala de superfície, quando a gente fala assim, superfície de qualidade, tem que ser todas. Qualquer produto, você tem que ter uma superfície construída com boa qualidade. Quando a gente fala para um estúdio de uma determinada empresa multinacional, quer seja automobilística ou qualquer outra área, quando a gente fala de superfície classe A, a gente fala da superfície que o cliente vê. Então, tudo que o cliente vê para estúdio é importante, né? Tudo que ele não vê para a empresa lá, não é que não seja importante, mas em relação a estilo, não tem tanta importância. Então, por isso que existe nas grandes empresas,
isso voltado, principalmente falando da automobilística, existe um estúdio específico que controla isso. Então, aí lá mais pra frente a gente vai fazer uma outra live falando sobre como que nasce as ideias dos carros, né? Os estilos, os designs e tudo mais. Mas aí o que acontece? Quando você fala em técnica para fazer uma superfície boa, com qualidade, o que a gente faz? Aí na prática é isso aqui, ó. Você tem que ter uma percepção seguinte. Você olhando, esse aqui é um cover, tá? De um banco, tá? É um cover didático, né? Então, ele não tem um design específico, só ele segue só uma tendência dos bancos dos carros. Então, quando você olha aqui, ó, essa superfície, você percebeu que ela está harmônica? Ou seja, o que é isso, Anderson, harmônica? Perceba que aqui ela começa, falando da banana aqui, né? Exatamente aqui. Ela começa fina, tá vendo? Ela vai engrossando, engrossando, ela tem uma harmonia, tá vendo? E aí ela começa a fechar de novo. Aí perceba que tem um raio aqui, tá vendo? Tem um raio aqui, ó, e ele quando a gente fala de superfície para estúdio, ela tem que ser harmônica, tem que ser uma transição suave. Perceba que essas duas superfícies não poderiam ser inteiras, pelo menos nesse caso aqui. Por quê? Porque o controle do raio, da curvatura e tal, não eram muitos contrapontos, então precisou ser quebrada. Aí quando você tem uma transição desse patch para esse patch aqui, perceba que esse patch menorzinho aqui, ele está seguindo essa linha, tá vendo? Ou seja, o que eu quero dizer isso, Gabriela? É que toda transição entre superfícies aqui, no caso de uma para outra, eu não poderia ter, por exemplo, esses dois patches inteiros. Que eu vou selecionar aqui agora, esses dois aqui, ó. Esses dois não poderiam ser inteiros. Sabe por quê? Porque eu não consigo dar um match com precisão, né, que fique bacana, desse patch único com essas duas superfícies. Tá? Eu até consigo selecionar, viu? A gente consegue, inclusive a gente consegue dar o comando e selecionar o target. Olha, eu quero que seja, por exemplo, né? Eu quero que seja esta edge e esta edge aqui, né? Essa edge aqui. Tá até quebrada, tudo quebradinho aqui, ó. Certo? Isso aí é característica de NURBS. Então, aí eu consigo até selecionar. Pam. Só que acontece, quando você vai dar um match, fica zoado, os contrapontos fica tudo. A gente vai fazer, inclusive, em outras lives, exemplos desses também, certo? Então, por isso que quando você vê aqui, para a superfície classe A, para a superfície com uma construção bacana, com controle de control points, você nunca vai ver, nunca vai ver isso aqui, uma superfície grande fazendo conexão com dois pedaços de dois patches separados, né, quebrados aqui. Então não tem como, não existe. Então, mas por que é feito isso? Porque desta forma eu consigo que esses control points aqui dematching, ou seja, a gente consiga fazer o alinhamento deles, né, com G0, G1, G2, G3 e tal, com os control points de cá. Aí a gente consegue fazer. Entendeu? Legal. Eu vou até vir aqui, ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu vir aqui, ó. Pronto, esse aqui. Certo? Então, eu tenho essa quebra aqui, né, da superfície. Tá? Então, são dois patches. Olha como tá alinhado esses control points. Tá alinhadinho, ó. Eu tenho aqui G0, né? O que a gente vai ter uma outra live explicando tudo, mas eu vou só entrar no conceito agora para que seja fácil de entender. G0 é posição. Ou seja, eu estou dizendo ao software que eu quero o matching, que é a junção, né, que é unir essas duas superfícies com G0, com grau G0. O que é isso? Ele vai entender que você quer unir ele em posição, ou seja, nessa edge aqui, que é o limite entre os dois patches, vai estar 0 distância. Certo? Existe tolerância de, né, sei lá, 5 centésimos, 1 milésimo, mas no geral ela vai estar zerada, vai estar 0 distância, sem gap, 0 gap, tá? E aí quando eu falo assim, beleza, eu quero um matching de G1. G1 é o quê? G0 é posição, G1 é tangência, ou seja, esses control points aqui, então os primeiros control points que dão conexão é G0, que é posição. Então esses aqui dos dois, né, dos dois patches são G0, então é posição. Quando eu venho para a segunda linha aqui é G1, que é tangência.
Ou seja, sabe quando a gente faz aquela transição bonita, né, suavezinha assim, Quando tangente? muda o módulo de visualização, não vê. Que você percebe, quando passa o fillet no Captiva 5, que você passa ali bonitinho, pronto. Então ali é tangência. O que é que isso significa? Que esses control points aqui e esses control points da segunda linha vamos chamar isso aqui o grandão de primeiro patch, segundo patch. Então, a fileira do segunda linha do primeiro patch é tangência, junto com a segunda linha do segundo patch também é tangência. O que é que isso na prática quer dizer? Que eles estão no mesmo ângulo. Ou seja, quando você dá um match lá, o software ele faz um cálculo que se lá tiver ângulo 7, ele vai estar em ângulo 7, os dois. Por quê? Justamente para buscar harmonia, certo? Então esse seria o G1. O G2 é curvatura, ou seja, você tem uma precisão maior na transição entre os dois patches. Então quem é a curvatura? É a terceira linha aqui, ó. Então é posição, tangência, curvatura. Então esses control points aqui, ele dão a curvatura quando você dá um match. Então esse terceiro aqui com o terceiro de cá, certo? Tem a torção também, que é alguns designers usam também, que é a quarta linha. Então, ou seja, você tem mais uma linha de control points aonde você pode fazer o controle. Aí você fica mais, aí você consegue controlar a zebra. Vai ter uma live específica que nós vamos mostrar como que faz a análise, né? Mostrando o highlight e tudo mais. Então isso é o G1, G2, G3, tá? Então é isso que a gente faz quando a gente está trabalhando com superfície, é ter essa percepção, tá? E aí o que acontece? E aí a gente vai para um outro ponto agora. Perceba que essa edge aqui, ó, que é a transição entre os patches, essa edge ela vem numa curvatura, tá vendo? Então, isso tudo que a gente está conversando sobre percepção em superfície classe A, certo? Superfície com qualidade, independente de onde você vai trabalhar ela. Se você vai trabalhar para brinquedo, para peça de automóvel, moto, helicóptero, qualquer coisa. Se você construir dessa forma, você vai ter uma qualidade muito, muito boa da sua superfície. Então perceba que ela vem numa tendência aqui, tá vendo? Ela vem nessa tendência e depois ela dá uma aceleração. Né? Isso aqui é por conta do design do banco, tá? Se fosse um outro produto, ele poderia vir menos acelerado aqui, né? Aqui ele está mais acelerado, entrando bastante, ele poderia vir menos, enfim. E aí você fala assim, tá bom, então vamos analisar essa peça. A gente não, eu já digo de antemão que a gente não vai conseguir fazer o matching perfeito. Por quê? Porque esses control points desse finalzinho aqui não tá bacana, tá? Teria que reconstruir. E aí, ó, perceba que inclusive, ó, tá vendo? Tá quebrado. Ela não tá inteira, ó, tá quebrado. Também tá quebrado, tá vendo? Essa aqui, se eu não me engano, ela tá inteira, Mas o que é isso? O que é isso? É porque quando foi feito o trim, que não foi feito no Aysen, foi feito no CATIA, então ele gerou uma quebra que é necessário para o software fazer a operação. E aí gerou a NURB. Então a NURBS, ela vai quebrando, ela vai botando control point quanto for necessário para fazer o fillet, para fazer a curva, ela vai fazendo. E isso, a superfície com qualidade, ela não aceita, né? Porque aí tem que ser feito em Bezier, tá? Então, beleza, vamos lá. Então, aí a primeira análise que eu faço é o seguinte, ó. Eu vou fazer de duas formas aqui, tá? Esse blend, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um blend daqui para cá, certo? Então, a gente vai fazer um blendzinho. Então, mas Anderson, beleza, eu vou fazer um blend, mas qual tendência que ele tem que seguir, né? Para que lado ele vai e tal. Olha só, se eu vim aqui, um blend, o que eu faço? Um blend precisa pegar duas referências, né? De um lado e do outro para que ele consiga fazer. Então, beleza, eu vou fazer como eu não tenho aqui nada construído, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou construir, deixa eu achar o nosso amigo aqui. Surface não, 3D Curve não, aqui ó, isoparamétrico, tá? Eu vou pegar esse cara, vou dizer assim, ó, eu quero uma edge nesse cara, só que mais ou menos nesse ponto aqui, tá vendo que ele faz um cálculo, beleza, então ele construiu aqui, mas não quero ele assim, eu quero ele invertido, beleza, por quê? Porque o meu blend ele vai sair daqui de cima, vai vir cá para baixo, vou dar um ok, aí olha só, perceba que
Como ele é uma isoparamétrica, ele segue a tendência da curvatura. É natural, né? É uma isoparamétrica. Então, se ela está muito acelerada, muito raiada, ela vai respeitar aquilo. Se ela for flat, ela vai respeitar aquela tendência. Então, beleza. Só que o blend, feito a partir de uma edge, ele segue a tendência dessa edge. Ou seja, se eu fizer um blend aqui, ó, ele vai seguir essa tendência desse raio, dessa curvatura. Vamos fazer? Então eu vou vir aqui, ó. Cadê o nosso amigo Blend Curve? Então eu vou pegar nesse cara. Então, curva 1, a curva 2 vai ser aqui. Beleza. Tá. Vou dar um... Ah, ele está pedindo uma superfície de referência, né? A base. Pode ser esse cara, tudo bem. Então tá bom. Vou dar um apply aqui só para ele aparecer pra gente. Olha lá. Apareceu. Tá vendo? Ó. Se a gente botar ele de frente aqui, ó. Olha o que está acontecendo, tá vendo? Olha que não tá bacana. Ele vem normal, aqui é a isoparamétrica, e aí o blend ele sai com essa forçado, tá vendo? Então, quando você analisar, que você vê, e aí isso para superfície classe A, voltada pensando no cliente, é importante. Isso é super importante. Ele vai estar forçado, porque o cliente, o que acontece? Toda vez que você tem uma transição forte entre as superfícies no produto, né, e a luz muda muito rápido, né, isso não é bom, porque o cliente ele não sabe, ele tem uma percepção de que ele tá vendo, não sabe por quê. É por isso que existe o controle do highlight bonitinho e tal. Por quê? Porque quando a luz muda rápido, o cliente olha e fala assim, rapaz, tem um desconforto, sei lá, né? Ele não sabe porque ele não gostou, mas ele não gostou. Isso tem estudos, tá? Isso não é Anderson que está falando, não. Isso tem estudos provando isso. E aí, quando você tem a transição suave, que não é brusca, o cliente olha e fala assim, caramba, bonito esse design. Sabe? Tipo, obviamente que o design tem que estar bonito também, né? Mas assim, mas isso influencia muito. Influencia demais, Gabriela. Muito, muito, muito. Então, eu vou dar um ok aqui, tá? Só pra gente fechar aqui esse ponto. Olha só, tá vendo? Então, tá vendo que ele veio... Tá vendo que ele tá forçado aqui em cima? Tá muito forçado. Eu vou deixar esse carinha aqui, tá? Vou deixar ele aqui. E a gente vai fazer de uma forma diferente. Por isso que a análise que você faz na construção de dois fillets desse é importante. Como você vai construir. Isso no seu produto, no seu trabalho que você está fazendo, você tem que fazer essa análise. Olha só, eu quero fazer esse fillet aqui, ó, esse cantinho aqui. Agora, como é que eu tenho que fazer ele? Essa análise tem que ser feita. Eu quero que essa edge aqui, ela seja transportada para cá. Ou seja, quando eu ver meu fillet de frente aqui, ele tem que estar linear. Não significa que ele esteja flat, né? Paralelo lá, reto, flat. Não é isso. É que eu vendo o produto de frente, eu não veja isso aqui, ó. Isso que eu estou vendo agora. Tá vendo? Vou até selecionar para ficar vermelhinho, ó. Olha lá. Ele vem forçado demais. Eu vou fazer a outra, como tem que ser feito, e aí a gente vai botar em paralelo aqui os dois para você ver como que não poderia ser feito. Vamos lá. E no V5, né, a gente poderia usar esse comando também com um connect, né, que tem essa parte da aceleração na curva, na saída dos dois pontos, né? Então você poderia acelerar mais ou menos para pegar essa tangência, né? Isso no Geometrical Set ele faz. Só que ele não tem o controle que o Blend tem aqui. Não, exatamente. Ele é menos controlado. Ele é menos controlado. Exatamente. Isso daí seria no V5, né? A tensão você consegue controlar no V5. Mas aqui, no caso, aqui você tem muito mais controle. Sim, muito mais. Por isso que fica uma superfície de classe A, né? Exatamente. Então, vamos lá, ó. Eu vou construir de novo aqui, aí eu vou analisar o produto e dizer assim, beleza, eu preciso fazer esse cantinho aqui. Tá, como é que eu vou fazer? Bom, eu sei que ele tá vindo harmônico aqui, tá descendo, tá vendo? Opa, contínuo aqui, ó. E aí, se você botar ele de lado, Gabriel, olha só. Ó, perceba que tá... É como se fosse uma linha, tá vendo? Uma linha reta, é como se fosse uma linha reta. É essa percepção que o cliente tem que ver, e quando o designer, o projetista, o engenheiro estiver modelando a superfície, ele tem que passar. Ele tem que ficar alerta com isso, senão tá ferrado. Então o que acontece? Eu vou vir aqui, beleza? Então eu vou dizer assim, ó, então tá bom, eu quero, aí eu vou pegar um plano no Y aqui, no Y0. Então tá onde ele aqui tá aqui, ó, vou pegar aqui embaixo, meu plano. E eu quero que ele esteja neste ponto aqui, ó. Neste ponto. Beleza, olha lá. Então vamos lá.
Beleza, então vamos lá. Eu vou dar até um hide aqui, ó, nesse anterior. Dá um hide, tá? Ele não sumiu, ele tá aqui ainda, só escondi. Então, beleza. Então, vamos dizer assim, ó. Então, agora eu vou buscar essa tendência aqui, né? Então, como é que eu faço? Eu vou vir aqui no comando intersection. Vou dizer, ó, eu quero uma interseção entre este plano e esta superfície. Vou dar um apply aqui. Vou dar um OK. Pronto, beleza. Posso até dar um hide aqui no meu plano, tá? Então, ó, olha como já tá diferente. Eu vou dar um show aqui no anterior. Olha só. Olha como já é muito diferente. Muito, 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 muito diferente. Só dessa edge que eu fiz com a anterior que a gente construiu, certo? Então vamos lá, vou dar um hide de novo aqui e vou continuar a construção da blend. E eu acho que você tá com frio, hein? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então beleza, eu vou pegar aqui a minha blend. Vou vir aqui. Curva 1. Curva 2. Beleza. Todos estão com G3. O que quer dizer com isso? Que esta blend, vou dar aqui o plano, né? Só pra gente ter um parâmetro. E vou dar um apply. O que ele quer dizer? O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho G3 aqui e G3 aqui, significa dizer que esta blend ela está sendo construída com os parâmetros G0, G1, G2 e G3. Que na verdade nem precisa tanto assim, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou até tirar aqui, ó, G3. Vou tirar o G3. Vou dar um apply. Perceba que mudou para G2, tá vendo? Mudou aqui para G2 e tal. Então, o que acontece? O que isso significa dizer? Que eu vou ter posição controlada, G0, tangência controlada, G1, e curvatura controlada, G2. Certo? Então, beleza. Então, quando você enxergar aqui, ó, no seu trabalho, se você enxergou, opa, G2, eu estou controlando curvatura, até curvatura. Ah, mas eu não quero curvatura não, só quero tangência. Tudo bem, eu vou clicar aqui, ó, no comando, ó, eu vou tirar o G2 de 1 e G2 das duas curvas, né? E vou dar um apply. Olha lá. Ele já tinha mudado já para G1. Então eu estou controlando G0 e G1, posição e tangência, certo? Então beleza. Então como é que a gente faz aqui? Então eu vou deixar o G3, tá? O G2 até o G2, que eu quero controlar a curvatura também. Então beleza. Então o que acontece? Olha só. Quando ela sai daqui, ó, perceba que ela tá vindo nessa tendência, tá vendo? E aí ela tá subindo, olha lá. Ela tá pegando aqui a posição e tá subindo. Deixa eu reduzir esse cara aqui, só pra ver como é que ele vai ficar. Eu acho que ficou melhor. Olha lá, tá vendo? Mas por quê? Quando eu boto curvatura, ele alinha até o terceiro control point, não é isso? Posição, tangente, curvatura. Então o que ele tá fazendo? Ele tava controlando, ele tava pegando esse control point aqui, da edge, e fazendo alinhamento com o da edge. E ele tá fazendo. Então ele não tá saindo bacana. Então aqui, ó, ele já tá saindo, tá vendo? Na normal aqui, tá vendo? Então beleza. Então ótimo, excelente. Pra gente agora tá bom, é isso mesmo. Não significa que ele precisa ficar com G1. Então, nos matches lá, mais pra frente a gente pode fazer também, ia mudar. Então eu vou dar um OK. Eu vim aqui e vou dar um OK. Beleza. Ó, eu vou dar uma ativada no anterior. Olha só que diferença, cara. Olha que diferença. Absurda, não é? Muito diferente. A posição da edge fez toda a diferença, né? Tá vendo? Então, olha como ia ficar o meu patch. Aqui, como é que ele ia ficar aqui, ó. Muito zoado, ia ficar muito ruim. Então, eu vou dar um hide no anterior. E esse aqui, ó, que a gente construiu agora, olha como ele já tá. Olha como ele tá, linear, tá vendo? É como se fosse uma edge mesmo. Então, a não ser que seja necessário que o design peça, né? O design, quando eu falo, o cara que cria o tema, a não ser que ele queira fazer aquilo torto, enfim, por algum motivo do design, aí beleza, você faz. Mas na construção natural, convencional, livre, né? Convencional, você não faz isso. Você faz ele mais, né? Beleza. Então beleza, então já tenho aqui. Bom, se eu passar o mouse aqui, ó, beleza, eu consigo pegar um matching com esse carinha, beleza. Só que aqui eu já tenho um problema. Tá muito quebrado, tá vendo? Então eu não vou conseguir pegar. E aqui também, ó. Eu não vou conseguir dar match. Então, nesses casos, o que a gente faz? Ou a gente dá o one face, que a gente chama, né? Dá one face, a gente volta com a superfície original. No caso aqui vai ser o one trim, né? Vou modificar aqui, ó.
no untrim, tá vendo? Se der o untrim desse cara, eu vou dar um OK aqui. Olha lá. Ele é direto, tá vendo? Mas eu não vou usar ele aqui agora não. Vou dar o Ctrl Z e vou voltar. Ou a gente reconstrói aqui uma edgezinha e recoloca na posição usando os control point. Eu vou fazer assim, tá? Para ficar mais didático, ficar melhor. Então eu vou vir aqui, ó, curva, edge. Tem várias formas de fazer. Eu posso fazer blend também aqui, tá? Blend saindo para cá, o blend, enfim, né? Pegando essa tendência aqui. Mas hoje a gente vai fazer com a edge. Usando o untrim, iria cortar com essa própria edge aí que você extrairia, né? Nesse caso aqui, como ela tá quebrada, não seria interessante. Porque se você tem uma edge quebrada e você corta a superfície, ela vai cortar quebrada também. Entendeu? Tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou em Modification, eu vou vir aqui, vou pegar os Control Point. Aí uma coisa que eu queria mostrar também. O que a Cadastro fez? Você consegue construir, né, tudo no Icing Shape Design, porém, quando você vai usar alguns comandos, ele volta pro perfil do Icing Surf original. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, ele está dizendo que não é a NURBS, tá vendo? E não pode ser modificada, tá vendo? Então eu vou dar um OK. Aí o que ele faz? Ó, ele gera uma curva quebrada, tá vendo? Ele gera uma curva quebrada. Então ele pega a original, deixa a original aqui, ó. A original, ela continua aqui, né, igual. E aí ela vai e converte ela, tá vendo? E aí eu tenho uma edge com 2 control points de grau 1, né? Então eu só tenho aqui 2, tá vendo? 2 control points. Se eu botar aqui 3, eu clicar aqui, ele vai para 3, tá vendo? Então é uma edge com 3 control points grau 2, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Então, qual é o meu desafio agora? Com esse módulo aqui, é eu trazer a edge mais próxima possível, certo? Dessa curvatura aqui. Por quê? Porque eu, obrigatoriamente, como ela está toda quebrada aqui nesse cantinho, eu vou ter que reconstruir esse cara. A gente não vai fazer isso hoje, mas eu vou ter que reconstruir. Então, o que é que eu tenho que fazer? Reconstruir essas duas edges aqui, deixar ela passando bonitinho, pegar a superfície original, que é aquele untrim que a gente fez, verificar se os control points estão bons. Se estiver bons, massa, beleza. Se não, tem que refazer também. E aí dá o matching. Dá o cut depois. E depois dá o cut, certo? Então, beleza. Então eu vou vir aqui. E aí eu consigo agora começar a brincar. Falei assim, beleza, eu preciso trazer essa curva mais próximo desse cara aqui. Mais próximo possível. Então perceba que quando você muda os comandos aqui no painel do Control Points, essa setinha, ela muda. Então ela está perpendicular a esse eixo aqui, certo? Eu não quero isso, eu quero que ela venha para cá. Então, eu vou vir com ela, ó. Deixa eu ver aqui. Mesh Line, se eu vir aqui, ó. Mesh Line. Tá. Eu não quero, aqui no filtro, só tá os Control Points. Eu não quero nem só o Control Points, nem só a Mesh, mas eu quero o Control Point com a Mesh. Então, beleza. Então, aí eu passo o mouse aqui, ó. Eu consigo ver para onde está aonde eu estou direcionando o control point. Eu não quero esse primeiro, nem o segundo que vai ficar livre também. Local, vamos ver local, não quero também, que vai ficar perpendicular. Exatamente. Só que aqui ele está ativando os 4, certo? Se eu pegar esse carinha aqui, ó, pegar esse aqui, ó, local tangente. Ó, ele está, peraí, deixa eu dar um Ctrl Z, beleza, vou botar a posição. Então aqui, ó, peraí, cadê o control point? Vamos pegar ele aqui. Aqui ele tá. Ele não tá aceitando, peraí. Aqui, beleza. Só que ele tá com a setinha pra baixo, tá vendo? Acho que é o 4. Não. É esse. Aqui, ó. Então, se eu pegar, aonde eu passar o mouse aqui, ó, ele vai aumentar, ele vai ativar a seta. Então significa que é essa direção que ele está indo. Sim. Então eu vou vir aqui, pegar ele aqui, ó, e já vou trazendo ele para cá, certo? E aí é um trabalho de formiguinha. Eu não quero 3, porque 3 vai ficar muito forçado. Eu vou pegar 4. Beleza.
Então eu vou vir aqui, vou botar ele aqui em side view aqui mais ou menos, ó. Forçando muito para um lado, eu tenho que voltar ele um pouquinho. Meio que desvoou aqui. Tá, quase. Ele tá forçado aqui, você viu? Uhum. Pera aí, deixa eu voltar para grau 2 de novo. 4. Tá me lembrando aquela outro vídeo que a gente gravou da reconstrução da superfície no módulo de Generative. Uhum. Que é esse trabalho exatamente com os control points também, só que ele lá já é em forma de superfície, né? Você controla já a superfície. Que é esse trabalho aí pra ficar direitinho, encaixado em toda a superfície pra reconstruir a malha. Muito legal também. Então esse aqui é um trabalho de, sabe, tipo, você precisa... Uhum. Tá? Então assim, fazer ele leva tempo e você... Tá? Então beleza, então você tem ele aqui, ó, mais ou menos na posição. E aí, ele não precisa ficar zerado aqui agora, porque você vai ter o plano, a superfície, e com ela você vai poder dar um matching com ele. Aí ele vai dar um matching, se o control point estiver bom, ele vai dar um match lá, você organiza de novo, entendeu? E beleza. Então, eu já tenho essa aqui, essa edge aqui. Eu tenho esse carinha que tá quebrado também, ó. Então, a gente tem aqui, ó, duas formas de fazer. Vamos tentar fazer com o nosso blend, tá? Mas eu acho que com blend não vai sair. Eu vou vir aqui. Eu vou dar um... E aqui, deixa eu ver a superfície. Esse cara. Vou dar um apply. Beleza. Botei em G2 ou G3, né? Esse aqui talvez G3 ele fique... Ó, não. Ele pega não realmente. descocha. Pronto, beleza. Saindo aqui. Então vou voltar com ele um pouquinho. Tá travado aqui. Ele tá mais alto, tá vendo? Uhum. Tá mais alto aqui. Aqui você pegou o G2 embaixo, né? Uhum. Quero voltar. Vou dar um OK. Ele já está próximo aqui do que a gente queria, né? Então eu vou vir aqui agora. Modification. Vou dar um hide na anterior. Certo? Pronto. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui esse blend, né? Com 5 control points. O ideal é sempre a gente começar com menos control points. Então sempre o grau menor para o maior, né? Uhum. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó. Vamos buscar aqui essa. Pronto, aqui. Beleza. Então eu vou vir aqui nele, ó. Pegar o 6 aqui. Então
Esse cara aqui eu posso vir pra cá. E é um trabalho minucioso, sabe? Tipo, é devagarzinho mesmo, você tem que ir buscando... E rotacionando e analisando. Certo? Ó, perceba que aqui, aí cabe agora, de repente, fazer uma análise nessa superfície aqui. Por quê? Como a gente buscou a tangência desse cara aqui, a curvatura, ele tá mais bicudo, tá vendo? Se eu forçar ele para dentro aqui, ele vai perder esse matching aqui. E esse aqui tá mais alto. Então, eu acho que assim, cabe fazer o seguinte, constrói a superfície e aí dá um match da superfície com esse patch, com esse fillet aqui, né? E ver como que fica, certo? E aí dando os matches ao redor para poder ver como é que fica. Se caso precise, esse aqui aumenta um pouquinho para buscar a tendência, né, a curvatura. Então, beleza, vamos lá. Aí eu vou vir aqui, patch, né, from curves. Então, nesse caso aqui, esse comando ele me dá, eu posso fazer com 4 edges, tá vendo aqui no caso? Ou eu posso fazer com 3. Posso vir aqui, ó. Mas eu vou tentar fazer com 4, que eu vou pegar aquela de baixo, ó. Então eu vou vir curva 1, esse cara. Curva 2, esse cara. Curva 3, esse cara. E a curva 4, eu vou tentar pegar esse aqui de baixo. Beleza. Vou dar um apply. Olha lá, fez, tá vendo? Todos estão com G0. Todos estão com G0, ou seja, não tá dando match ainda com tangência e curvatura, né? Mas tudo bem, agora não tem problema. Poderia colocar o suporte embaixo de cada curva também, né? Ele também aceita, com certeza. Que isso já dá a nível de tangência, já é excelente. A gente pode vir aqui editar, ó. Se eu vir aqui, por exemplo, na Edge 2, quem seria o suporte desse cara? Esse aqui. Exatamente. Vou dar um apply. Aí nesse aqui, ó, no 2, eu já posso pegar a tangência. Vou dar um outro apply. Tá vendo? Ele já mudou um pouquinho. Se eu pegar a curvatura, ele vai ficar meio bicudo lá, tá vendo? Ó. Vai ficar, tá vendo? Mais bicudinho. Mas tudo bem. Se eu vou tirar aqui o G2, vou deixar só tangência por enquanto. Aí na Edge 1, eu posso pegar também esse cara aqui. Vou dar um apply. Olha lá. Vou dar apply com G1, certo? Tangência. Pronto, beleza. Legal. A Edge 3, né? O 3 não tem, porque é o de cá. Exato. E o 4, ele já até pegou, na verdade, o suporte automático aqui, ó. Que é esse de baixo. Foi que você pegou a superfície. Vou dar um OK. Então, essa construção aqui, ela já está com para baixo, posição e tangência. Ou seja, aqui embaixo está posição e tangência. Aqui, nesse de cima, só está posição com a edge buscando a tangência com a superfície. E aqui é a mesma coisa. Só que a posição aqui está com a edge. Então, ou seja, se a gente der um zoom aqui, vai ter meio que um buraquinho. Olha lá, tá vendo? Um buraquinho. Por quê? Porque a edge foi construída, ela não está zerada, né? Em cima da referência, né, no caso. Bom, o que a gente faz? A gente pega... O antrim. A gente faz não, mas aí para continuar, pra gente ficar redondinho, o que é que tem que ser feito? Exatamente. O antrim, desse cara aqui, ó, por exemplo, o antrim. Certo? Aí dá o project. Exato. Da edge em cima desse aqui, constrói o de cá, dá match nas duas edges. Isso aí já é uma outra live, senão vai demorar mais tempo, porque a gente vai dar match e tudo mais, tal. Então, mas o conceito o conceito inicial que a gente, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, pronto. Que a gente queria passar hoje nessa live, que é o mais importante, e aí acompanha as próximas lives nos nossos canais, que a gente vai continuar, a gente vai fazer o alinhamento, fechamento. É o seguinte, o conceito inicial já foi passado, que é justamente como é que eu começo o trabalho, como é que eu começo definindo aonde vai ser o meu perímetro, aonde vai ser a blend que eu vou construir, quais são os conceitos de superfície classe A, eu tenho que ter uma linearidade, não pode ficar forçado e tal. Então isso aqui a gente já passou, né? Que é o que vai te ajudar bastante aí no dia a dia, no aprendizado, no seu trabalho,
certo? E aí a gente vai continuar esse fechamento, né? Uhum. Esse gap que ficou, a gente pode mostrar também, quando a gente vai lá no V5, como a gente identifica onde tá esse gap. Pode ser. Também é bem interessante. Exatamente, Então, te nas mostra. próximas lives. Beleza? Então, excelente a live de hoje aí, né? Isso Superfície aí. avançada aí com Ice and Muito Shuff bom. no 2D Experience. E até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.